sou Ana Patrícia. E eu sou Ana Júlia. E este é o Santa Blood Online. Ontem teve uma palestra sobre o Dia da Consciência Negra, feita por um escritor chamado Sagat B. Ele falou que em sua juventude ele entrou no mundo do crime e foi preso 3 vezes. Então, ele percebeu que isso não era vida e decidiu se tornar uma pessoa melhor. Ele começou a estudar, ler livros e descobriu alguns talentos. Primeiramente, ele começou a compor rap, com letras que falam sobre as injustiças sociais e racismo. Depois, escreveu sua autobiografia e conseguiu publicar o seu livro, Bandido que Virou Artista. Hoje, ele é barbeiro, outro talento descoberto durante sua passagem pela prisão. Além de fazer shows, ele também dá palestras sobre consciência negra e sobre como o tráfico pode acabar com a vida das pessoas. E nessa quinta-feira, a diretora Michelle e a coordenadora Patrícia decoraram a escola. Elas decoraram para a Copa do Mundo, que será na próxima segunda-feira, com bandeiras do Brasil no corredor da escola e em frente à secretaria, na entrada para a escola. Elas também colocaram fitinhas com as cores da bandeira, verde, amarela e azul. Então, rumo ao Hexa! Agora, depois de muito tempo, vamos voltar com o quadro Fala Tu, o quadro preferido da Sara. Eu já estava com saudade desse quadro. Quem vai entrevistar dessa vez vai ser a Larissa Baiano, ou Batista, e o entrevistado é surpresa. Então, vai, fala tu! Olá, eu sou Larissa Batista e hoje eu vou entrevistar ela, que dá aula na sala, dá aula na quadra, dá aula de dança e leva a gente para ver os jogos estudantis. Lúcia, muito prazer estar aqui, muito obrigada por ter dado esse tempinho para a gente poder te entrevistar. Lúcia, onde você se formou? Me formei na Universidade Gama Filho em 1979. Eu tenho 41 anos de formado. Tá. Quantos anos você tem aqui na escola? Aqui, esse ano, eu estou completando 21 anos que eu vim para essa escola. Por que você decidiu ser professora de educação física? Então, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu comecei a dar aulas de dança e dar aula de ginástica olímpica, porque eu fazia ginástica olímpica e o meu técnico na época estava precisando de alguém para dar aula para criança pequenininha, na faixa de 6, 4, 5 anos. E eu comecei assim, dando aula para as crianças pequenininhas. E aí decidi que seria a minha profissão. Eu já tinha praticado outros esportes, eu fiz natação, fiz saltos ornamentais, fiz ginástica rítmica desportiva. Então, eu já conheci um bocado de coisa sobre a profissão, o suficiente para saber que eu queria fazer aquela profissão. E não fiz outra coisa na minha vida, sempre fui professora. Sou professora de dança, que é uma das áreas que a educação física também atende, e tenho a minha área ligada aos esportes e a minha área ligada às especialidades, que é ginástica olímpica, natação, ginástica rítmica, por aí vai. A gente tem algumas coisas que diferenciam. Qual é o seu esporte preferido? Então, como esporte, eu ainda sou muito ligada em assistir uma boa competição de ginástica olímpica. Eu perco horas assistindo. Esse mês de semana passada foi o Campeonato do Mundo. Eu tive a oportunidade de assistir e eu gosto realmente muito de assistir ginástica olímpica e ginástica rítmica desportiva. Tá? Você já pensou em se aposentar? Então, eu tinha 2 matrículas. A primeira matrícula minha era no estado. E eu completei 34 anos de profissão e me aposentei. Essa matrícula aqui do município, ela é mais nova. Então, eu só tenho 21 anos. Eu vou pelo menos esperar eu ter 25 para me aposentar. Mas eu acho que não me aposento só com 25, não. Eu vou passar um pouquinho mais. Tá? Eu gosto de dar aula, dou aula porque gosto. Você já trabalhou em outras escolas? Sim, eu comecei trabalhando numa escola em São Pedro da Aldeia. Depois eu dei aula numa escola no Grajaú. Depois eu dei aula também numa escola em Ramos.
Porque assim, é diferente. Quando eu comecei em São Pedro da Aldeia, foi pelo Estado. Então eu dei aula em São Pedro da Aldeia, aí o Estado me mandou para o Grajaú, do Grajaú eu dei aula no Maracanã um tempo, aí depois eu fiquei em paralelo tendo o Estado e o município, e aí eu dava aula no Estado. Aqui em Santa Teresa eu já não dava mais aula, eu tinha um outro cargo, no Colégio Monteiro de Carvalho, que eu fiquei lá 8 anos, né? E aqui, comecei aqui dando aula. Então, assim, eu tinha duas funções diferentes, todas ligadas à educação mesmo. Ah, tá. É difícil ser professora de educação física? Olha, difícil não é, mas você tem que gostar. Porque nem sempre é muito fácil tentar fazer entender a vocês como é que a educação física funciona, que não adianta só eu pegar a bola e dar para vocês jogarem na quadra. Isso não funciona para ninguém. É não ensinar nada, dar a bola e deixar vocês brincarem na quadra. Eu estou me dando um diploma de uma pessoa que não estudou. Porque a gente sabe que educação física não é isso. Eu tenho que passar um conteúdo para vocês, eu tenho que ensinar alguma coisa. Então eu tenho que chegar na quadra e oferecer alguma coisa diferente do que uma bola para vocês brincarem. Eu tenho que ensinar alguma coisa. E botar isso na cabeça de vocês, alunos, é muitas vezes muito difícil. Entendi. Por que você quis um estagiário? Eu não quis um estagiário. Eu sempre gostaria de ter. Esse ano em especial, a Secretaria de Educação acabou enviando um estagiário. O estagiário é um professor que está se formando na minha matéria. No caso, o estagiário que eu tenho é um que está se formando em Educação Física. Ele é um aluno da UERJ, ele está nos últimos períodos, e ele tinha que estagiar em uma escola, que é para se formar, você é obrigado a fazer um estágio em uma escola. E como ele é morador do bairro, ele resolveu, e é ex-aluno da escola, ele resolveu que ele ia fazer o estágio dele aqui na nossa escola, entendeu? E aí ele foi lá na Secretaria de Educação e se candidatou a uma vaga para ser estágio na nossa escola. E o currículo dele foi aceito e mandaram ele para cá. Eu não escolhi ter um estagiário. É ótimo ter um estagiário, porque com o estagiário eu acho que para vocês é melhor, porque eu consigo ter sempre alguém me ajudando, olhando um lado e o outro, e assim, tem que ser o horário que ele pode, porque ele também está na faculdade. Entendeu? Entendi. Você acha que os alunos de hoje em dia são muito indisciplinados? Acho. Eu não sei, eu estou no magistério há 41 anos, então, quando eu comecei a dar aula, era bem diferente. E assim, o mundo foi evoluindo, vocês foram ficando mais imediatistas e resolveram que respeito ao professor e às pessoas não existem. E, infelizmente, eu sou velha. Eu assumo isso para todo mundo. Não escondo de ninguém que eu tenho muita idade. E, assim, fui educada de uma outra forma. E, assim, certas indisciplinas eu não aceito. Não só pela idade que eu tenho, mas porque eu acho que é um desrespeito à posição do professor. Gente, a gente, para ser professor, a gente estuda beça. E nunca para de estudar. Para mim preparar o planejamento de vocês, cada vez que eu vou dar um esporte novo, eu vou de novo para internet, para tudo, para pesquisar, para ver se sai alguma coisa nova e moderna sobre o assunto. Então eu volto a estudar o assunto. Lógico, eu tenho base? Tenho, mas eu sou obrigada a estudar para não ensinar uma coisa que a regra mudou, porque a cada 4 anos a regra de todos os esportes sofrem modificação por causa das Olimpíadas. Por isso é que é complicado. E aí as pessoas pensam que professor de educação física só conta 1, 2, 3, 4. Não é bem assim. Agora, vamos para um bate-bola rápido. Não pode pensar muito. Sair ou ficar em casa? Sai. Cinema ou Netflix? Cinema. Sorvete ou milkshake?
Milkshake. Qual a sua cor preferida? Você vai até rir, mas é preto. Praia ou piscina? Então, essa é a única que vai ficar difícil, porque assim, eu gosto das duas, acho que a piscina tem uma utilidade e a praia tem outra. Dependendo do que eu quero fazer, eu escolho um ou outro. Essa não tem, é igual, o peso é igual. Carro ou moto? Vocês só escolhem coisa que eu gosto dos dois, eu tanto gosto de moto como de carro. E agora, para terminar, futebol ou vôlei? Vôlei. Futebol, pra mim, é o último esporte, apesar de tudo, tá? Um professor de educação física que gosta de um pouco de futebol, você pode até rir, mas eu acho que é o esporte que menos valoriza quem trabalha com esporte. Tá. Lúcia, muito obrigada por essa sua participação. Foi um prazer. E volte sempre, tá? Obrigada a vocês pela oportunidade de eu falar para a escola. Desculpa aí se eu disse alguma coisa que o nego achou diferente, mas essa é a professora Lúcia. Beijinho grande para vocês, muito obrigada. Eu sou a Larissa Batista e essa é mais uma matéria para o Santa Tabloide Online. Tchau! E para terminar o jornal, vamos falar do torneio de xadrez dos Jogos Estudantis, que aconteceu na quarta-feira. Na categoria sub-13, começamos enfrentando um gel logo na primeira rodada e vencemos por 2,5 a 1,5. Na segunda rodada, outro gel, e dessa vez veio uma vitória de 4-0. Na terceira rodada, estávamos com a vitória nas mãos, mas por um descuido, acabamos empatando em 2-2. Já na quarta rodada, um confronto difícil contra o atual heptacampeão do torneio, o Gel Samaranch, que terminou empatado em 2-2. Na quinta e última rodada, uma belíssima vitória de 4-0 e conseguimos uma inédita medalha de bronze. Já na categoria sub-15, começamos vencendo a primeira rodada por 4-0. Na segunda rodada, novamente, uma vitória de 4-0. Já na terceira rodada, adivinha, isso aí, outra vitória de 4-0. Porém, na quarta rodada, um descuido nos tirou a vitória e ficamos no empate. 2-2 contra o Gel da Ilha do Governador. Na última e quinta rodada, precisávamos apenas vencer a partida para sermos campeões. Mas o destino foi cruel conosco e perdemos de 4-0. E como se não bastasse perder a última partida, os outros resultados também não ajudaram. As outras escolas que estavam na nossa cola venceram e acabaram ficando na nossa frente. Depois de 5 longas rodadas, terminamos na sexta colocação. Considerando que eram 48 escolas no total, terminar em terceiro e sexto lugar é um ótimo resultado. Estamos todos orgulhosos de vocês. E quer saber? Ano que vem é tudo nosso. Eu sou Ana Prícia, pedindo para você curtir e comentar nosso vídeo. Eu sou Ana Júlia, pedindo para você compartilhar e seguir o nosso canal. E esse foi o Santa Tabloide Online. Tchau!